10 pacientes internados na UTI do Hospital Espanhol, 9 não estão com o ciclo vacinal completo. E que preocupação, né, mãe? Ou seja, poderiam ter feito a parte deles e ter se livrado de uma internação e de um agravamento da doença, né? Isso é com você. Pois é, Yula, eu estou aqui no Hospital Espanhol, que é um hospital de referência na doença, e eu já queria aproveitar e pedir a Moisés que mostrasse essa cena aqui. A gente está acompanhando a chegada de uma ambulância, um paciente com Covid chegando, porque aqui no hospital só pacientes que estão positivados com a Covid estão sendo atendidos. É uma cena que a gente fica meio receoso, né? A gente pensa, parece um pesadelo a gente acompanhar isso tudo de novo. O que será que vai acontecer? E o que está acontecendo atualmente é uma quinta onda. A gente vê muita gente com sintomas gripais, só que agora essa quinta onda está trazendo diarreia, dor de garganta, que não era uma coisa tão comum assim como a gente via nas outras ondas. Pois é, 9 em cada 10 pacientes que estão chegando por aqui, eles não estão com o ciclo vacinal completo. Então a gente imagina, poxa, isso tudo poderia estar sendo evitado, né? Agora eu já vou começar aqui trazendo uma novidade. Ao meu lado está a Silvia, ela que é diretora aqui do Hospital Errans. Pronto, ela que é diretora aqui do hospital. E a situação está tão preocupante que o hospital, inclusive, vai ter o número de leitos ampliados. Silvia, boa noite. Obrigada. É isso, né? Isso. A gente tem acompanhado a taxa de ocupação com uma crescente repentina e abrupta dentro dessa semana. Então, dentro do período de 10 de novembro, a taxa de ocupação em média era 35% e hoje chegamos numa taxa de ocupação em 81%, que demonstra a rapidez desses casos positivos de Covid. Tendo em vista isso, a composição do Hospital Espanhol, ela atualmente é de 40 leitos de UTI e 40 leitos de enfermaria, totalizando 80 leitos. Para a próxima semana, ampliaremos esse quantitativo de leitos para dar suporte realmente a essa demanda atual e inesperada. Então, a partir da próxima semana, estaremos com 80 leitos de UTI e 80 leitos de enfermaria, totalizando 160 leitos no Hospital Espanhol. Agora, chama a atenção é que a maioria dos pacientes são idosos, acima de 60 anos, a maioria, cerca de 55%, são homens. Essa nova onda não é tão grave quanto a gente vem acompanhado, ou talvez a vacinação tenha favorecido ser menos grave a doença. O que é que você acha? Sim, sem dúvida, a vacina se faz necessária e isso é visto dentro do nosso perfil de paciente, onde realmente a Covid-19 ela é menos agressiva, tem sintomas mais leves e necessariamente a internação dentro de uma unidade hospitalar também traz consigo as comorbidades daquela pessoa de base, ou seja, as doenças que a pessoa já existia ou já tinha, até como, por exemplo, diabetes, pressão alta, hipertensão, enfim, outras doenças, comorbidades pregressas daquele paciente que, somados à COVID, acaba realmente tendo a necessidade de uma internação hospitalar para que essa pessoa se estabilize e retorne para o seu lar. Agora, apesar de ser uma quantidade menor de pessoas, de ser menos gravosas, ainda assim tem índice de óbito. A gente está com índice que é alto, porque afinal de contas quem perde aqui sente cerca de quase 16%, né? Essa pessoa que acabou de chegar, a gente, claro, não vai revelar identidade nem nada disso, é uma pessoa que, como o senhor está falando, veio de uma UPA. Então, os serviços seguem integrados, vão ficar funcionando, então, a partir da semana que vem, 2/3 dos leitos aqui do hospital. Mas, Ila, você está querendo também perguntar alguma coisa para a Silvia, né? Exato, Moema. Ontem a gente participou aí também ao vivo com Cris Cambuí. Ela conversava com um infectologista que trouxe para a gente a informação positiva de que a maior demanda estava na parte da enfermaria e não da UTI. Como tudo evolui muito rápido, infelizmente, se tratando de Covid, a minha pergunta para ela é a seguinte: qual o cenário hoje?
a gente mantém uma demanda maior concentrada na enfermaria ou, infelizmente, casos de maior gravidade que estão chegando direto para a UTI ou pacientes que se agravaram aí mesmo e já foram para a UTI? Por favor. E a informação que eu tenho é que 89% das UTIs estão ocupadas e 84% das enfermarias, mas eu vou confirmar com Silvia, porque a gente estava aqui ontem, inclusive a gente vem acompanhando, né, todos os dias, e ontem, na verdade, a enfermaria estava com uma ocupação maior. Virou? Então, virou. O que acontece, nosso fluxo de atendimento, hoje somos o único centro de referência de tratamento da Covid-19, recebemos pacientes positivos da Covid e esses números são extremamente dinâmicos. Percebe-se aí que no dia 11 de novembro a gente tinha uma taxa de ocupação de 35%. Não esperávamos esse retorno com uma taxa de ocupação tão expressiva. Então, esses números de taxa de ocupação, como você citou agora, eles agora são outros, mas ainda assim na casa de 80%, devido às nossas altas ou transferências também para outras unidades de saúde. Como eu bem citei, a gente tem pacientes que necessitam de tratar doenças de base. Então, por exemplo, o paciente ele é positivo Covid, sai da UPA, estabiliza aqui, termina o tratamento para a Covid aqui, mas ainda requer um tratamento hospitalar para outras situações, como hipertensão, AVC, tantas outras patologias. Então, o hospital segue oferecendo esse tratamento. Ilha, eu vou continuar aqui conversando com Silvia. Agora, a boa notícia é que existem postos de testagem. Lá, a UPA dos Barris vai oferecer de domingo a domingo, de manhã até de tarde, testes para a população, mas sobre isso eu falo daqui a pouquinho. É com você. Daqui a pouquinho você volta prestando esse importante serviço. Vamos